Bem, pessoal, boa noite. Já comecei a gravar a aula. A proposta da aula de hoje é que a gente possa continuar a falar um pouco mais de programação dinâmica e vale lembrar que eu vou trabalhar isso com vocês por umas 2 semanas ainda, tá? Esse é um tópico que eu vou me aprofundar bastante. Bem, entre vocês que tentaram o exercício um pouco, alguém quer se manifestar onde teve problema, se entendeu, não entendeu, ou como é que foi? Ou ninguém? Eu tive um pouco de problema de entender mais ou menos como é que funciona a questão da recursividade. Agora eu estou tentando fazer sem ela, e mesmo assim eu estou tendo problema. Então vamos lá. Antes disso, eu peguei um site bem interessante, esse aqui, ó. Esse é um site chamado visualgo.net, ele tem alguns algoritmos, você pode visualizar algumas chamadas recursivas, tá? Tem outros também. Em especial, a parte interessante é que ele tem esse problema do coin change, que é um problema muito clássico, já pré-implementado. Então, eu vou fazer aqui uma implementação, tá? Onde eu vou ter um valor 7 e eu tenho moedas de 1, 3, 4 e 5. Aqui já tem um código pronto, tá? Que já tinha aqui nessa listinha. O Bonatti também está aqui. E eu vou mandar rodar a árvore de decisão desse algoritmo. Esse foi colocado, olha só. Deixa eu fazer um pause. Então, na verdade, qual que é o problema da... Opa, isso, um de cada vez. Qual que é o problema que a gente vai ter aqui na questão dos changes, tá? Eu vou adotar uma estratégia com vocês. Aliás, antes disso, deixa eu revalidar com vocês a proposta da aula, né? Então, a proposta era fazer uma pequena proposta de algoritmo, onde a gente teria um valor X em dinheiro, seja double ou seja o inteiro. Para facilitar o exemplo, vou até usar o inteiro. E esse problema deveria ser entender quantas possíveis formas diferentes eu tenho de trocar esse dinheiro, né? E aí, a gente começou com algumas premissas, por exemplo, quais seriam os casos básicos, quais seriam os problemas, qual seria a solução recursiva. Eu mostrei uma solução recursiva básica com vocês, e essa solução recursiva é o que a gente vai começar a discutir aqui hoje, tá? Tecnicamente, a solução que a gente começou a trabalhar é a seguinte: foi desenvolvida a proposta, que era uma função chamada de contar, tá? Essa função contar tem 3 elementos. O primeiro dele é uma solução, tá? Quantas maneiras eu tenho de formar uma solução. O primeiro parâmetro são o valor que eu tenho disponível e M, as moedas que eu tenho. E aí, qual que é a premissa básica dessa situação? Se eu falar que eu tiver um S igual a 5 e eu tiver, por exemplo, um M igual a 1, que é uma moeda de R$ 1 ou 2, eu vou começar com uma estratégia que é pegar aquela de menor valor, tá? Então eu falo, se eu tenho 5 e eu tenho um conjunto de moedas de 1 e de 2, como é que é uma forma recursiva? Para saber se eu consigo fazer troco. Eu posso pegar o 5, tirar 1, então fica 4, e eu vou passar de novo o vetor 1 e 2. Opa, 1 e 2. Porque se eu sei trocar 5, se eu tirar a moeda 1 que já está aqui, se eu saber trocar 4, eu sei trocar. Se eu souber trocar 3 com troco 1, também eu vou empilhar. Vai chegar um momento que eu vou saber trocar 1, porque 1 e 1 na moeda 1 vai dar aqui, vai dar resto 0. Aí eu vou saber trocar isso aqui, eu volto recursivamente e eu sei que eu posso trocar 5 com 5 opções de notas de 1. Essa estratégia básica, vocês entenderam? Alguém não entendeu o que eu estou falando nesse sentido? Essa fórmula recursiva ficou clara?
Ficou. Oi? Ficou. Alguém com algum problema ou todo mundo tranquilo? A teoria tá ok. Beleza. Isso aqui é uma teoria. Vou limpar. Então, a forma recursiva de receber essa situação é a seguinte. Se eu falar que S é um array com os valores da moeda em centavo, tá? Os valores de moedas em centavos. Se eu falar que M é o número de valores de moedas disponíveis, e se eu falar que N é o valor em centavos em troco a ser formado, tá? O valor que eu vou verificar, eu faço o seguinte, olha. Se o meu N for igual a zero, significa o quê? Que eu não tenho mais nada para dar troco, né? Que esse aqui é o valor residual que eu tenho que trocar. Beleza? Se meu N é igual a zero, eu falo, sim, existe uma forma de eu conseguir trocar o dinheiro inteiro. E fechei a situação. Consegui acabar. Se meu N ficou negativo, o que significa isso aqui? Se meu N for menor que zero, o que significava? Que não tem solução. Não consigo formar um troco. Isso. Por exemplo, se eu tiver um valor 1 para trocar e eu tiver um 2 com moeda para dar troco. Não é impossível, correto? Eu vou pegar 1, subtrair de 2, vai dar menos 1. E aí eu vou ter 0, falando que não é possível usar essa moeda como troca. Fica claro? Então isso aqui sai fora. E eu tenho o terceiro caso base, que é o quê? Se o M for menor ou igual a 0, significa que eu não tenho mais moedas para trocar, né? Tipo assim, não tem possíveis valores. Eu usei todas que eu tinha disponível, acabou. Então eu não posso trocar nada. Beleza? Só que só faz sentido se acabarem meus tipos de moeda e acabarem também os meus valores disponíveis. Tá? Então, se isso for verdade, contar, nesse caso, quantas moedas eu vou usar, significa o quê? Contar. Eu vou contar, olha, eu vou pegar o valor S original, vou tirar uma das moedas do vetor, beleza? Aqui está um pouco diferente de formato, mas é muito parecido. Vou tirar uma das moedas do vetor e vou tentar trocar de novo. Mas a possibilidade de eu contar o S, só que agora eu vou tirar o valor da moeda do S e subtrair. Eu vou dar um exemplo para esse caso aqui, tá? Que é um problema quase semelhante. Deixa eu abrir ele aqui. Vou fazer até um caso mais simples, tá? Vou fazer 3 com moedas de 1 e 3. Então, olha só. Primeiro caso. Eu tenho 3 e com moedas de 1 e 3, quais são as formas que eu tenho para trocar esse dinheiro? Eu posso, por exemplo, ordenar esse valor de moedas e começar a pegar. 3 eu consigo trocar com o valor de 1. Concorda isso aqui? Aí, ou seja, como é que eu troco 2 com moedas de 1 e 3? Aí eu consigo também dar uma sequência. 2, como é que eu troco moeda de 2 com 1 e 3? Com 1, eu vou chegar a um ponto que é 0. Esse 0 volta. Significa que eu encontrei uma forma de trocar o dinheiro, não foi? Eu volto 1 para a opção número 1. Volto 2 para a opção número 3. Volto... Opa! Aí eu tenho 2, né? Porque, ou seja, por esse caminho, quantas moedas eu devo usar para trocar os 3? Seria 1, 2 e possivelmente 3, correto? Fica claro? Correto. Se eu pegar o 3, com esse caminho daqui, eu vou retirar 1 do vetor e vai ficar só o 3. 3 tirando 3 é 0. Então, aqui no caso, eu vou ter 0. Só que esse 0, na verdade, vai ter que retornar 1.
Beleza? Na checada. E aí, o que aconteceu aqui? Eu tenho quantas moedas, qual que é o número mínimo de moedas ou máximo de moedas? Aqui é um exemplo pré-pronto, tá? Mas vocês concordam que eu poderia ter o seguinte. Primeiro, quantas formas possíveis eu teria de... Se a pergunta fosse para vocês, quantas possíveis formas de trocar o dinheiro eu teria? Seria você pegar esse ramo aqui, que vai retornar 1, porque por esse caminho tem uma forma só de julgar. Mais esse aqui, então aqui seria 2. Se a pergunta fosse, qual que é o número mínimo de moedas para eu trocar esse valor? Seria pegar o menor valor que eu retorno dos dois lados. Se eu perguntasse para vocês, quantas formas diferentes eu teria de contar as moedas? Eu pegaria aqui uma forma, juntaria com a de cá e eu teria duas formas. Fica claro que eu faço várias possíveis perguntas com a mesma estratégia? Sim ou não? Beleza, gente? Tá pesado. Então as respostas seriam as quantidades de ramos, nesse caso. Repare que aqui é um algoritmo pré-pronto, tá? Que eu usei pronto. Ele repara que a pergunta dele é qual é o número mínimo de moedas que eu consigo fazer o troco. Tá? É uma pergunta diferente daquele original. Então ele pegou que aqui era 1, então o mínimo entre 2 e 1 seria 1. Essa é a pergunta do algoritmo. Mas se eu quisesse mudar aqui a chamada, eu posso mudar aqui um pouquinho, ó, acho que eu consigo escrever, consigo. Eu posso até mudar esse algoritmo aqui para pegar, por exemplo, qual seria o número máximo de moedas. É só trocar um pouco da fórmula de contagem. Isso fica claro? Sim. Uhum. Muda um pouco. Assim, eu posso pegar o mesmo problema e trocar um pouco a pergunta. Mas a mecânica é igual. Só que aqui eu não tive nenhum recálculo, que é o que eu vou mostrar com programação dinâmica. Aqui com uma chamada recursiva simples, tudo funcionou. Até aí tá tudo bem? Todo mundo baseado nessa proposta consegue entender essa proposta aqui? Sim ou não? Sim. Tá tranquilo. Beleza. Antes de chegar aqui e falar com a memória de cálculo, eu vou mostrar outro exemplo com vocês, tá? Eu vou usar aqui 1, 2 e 5. E aqui eu vou trocar 6. Vai ficar maior. Bem maior, né? Mas repare que o caminho vai ser igual, ó. Deixa eu dar um pouco de zoom, vamos dar zoom aqui. Não, zoom não tem como. Tá bom, direito, vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Agora tá melhor, né? Então, naquela proposta, sem pensar muito no algoritmo em si, eu estou pegando o quê? Eu pego o 6 e vou pegar o caminho que é trocar com moeda de R$1, né? Então, 5, 4, 3, 2, 1, pá, beleza. E a minha pergunta aqui é o número mínimo de moedas, né? Então, eu vou voltar. Voltei 1, voltei... Só que aqui, ó. Então, eu voltei 1. Tem como trocar 2? R$2 eu não consigo trocar. Fica claro? Porque aqui eu só tinha moeda de... Fica claro o seguinte, vamos lá, voltando, ó. Sim. Eu vou trocando aqui. Eu sei trocar 1. Tá fácil. Só que esse ramo do 2, eu tinha tirado 1 da jogada e eu trocava 2 com 2. E aí dava resto 0. Nesse caso, como eu quero o número mínimo de moedas, aqui é uma moeda, aqui seriam 2 no caso. Então eu peguei que a melhor forma de trocar o 2 é com uma moeda apenas, que é a moeda 2. Fica claro isso aí? Tranquilo ou não? Tranquilo. Na hora de retornar aí, aumentou 1 a mais e aí trocou pela moeda 2. Basicamente é isso. Porque esse problema é um pouco diferente, Vitor, porque ele calcula o número mínimo de moedas para trocar os 6, tá? Mudou um pouquinho a Entendi. fórmula só. Então aqui é o seguinte, quando eu pego o 2, eu precisava de 2 moedas aqui. Então, porque o 1 troca uma moeda, o 2 é com 1, só que o mínimo, que é o que está aqui, ó, entre o lado direito e esquerdo da recursividade, ficou sendo 1.
Por isso que ele pegou 1 e descartou esse 1 que veio daqui. Fica claro? De qualquer forma, vai ter que percorrer todas as alternativas, né? Todas não, porque é aí que vai entrar na recursiva, sim. Mas é aí que vai entrar a programação dinâmica, que eu vou mostrar para vocês agora no próximo passo, beleza? Nós vamos chegar lá. Tá tranquilo? Olha só o que vai acontecer a partir de Beleza. agora. Beleza, então o 2 subiu, e aí eu tenho que trocar o 3. Beleza. Para trocar o 3, eu descartei o 1 e vou tentar trocar o 3 com duas moedas, com moeda de 2 e 5. Ó, o 3, ele já foi trocado com moeda de 1 e 1. Se eu não usar a moeda 1, é que eu vou usar a moeda 2, fica claro? Porque eu descartei 1. Então eu vou ter 3 menos 2, vai dar 1, resto 0. Aqui eu usei uma moeda, na volta, uma moeda, e aqui seriam 2, mas se eu pegar esse ramo da árvore, seriam 3. Isso fica claro? É tranquilo isso aí? Tranquilo. Preciso de participação para tu saber que eu posso andar. Agora vocês vão ver um primeiro pulo do gato, tá? Eu vou pegar o 4 e esse 4, eu vou tentar pegar o 4, vou usar a moeda de 2 e vou tentar trocar 2. Isso fica claro aqui? Repare que o 2, ele tem o mesmo formato desse 2 daqui. Não é a mesma coisa? Ele não vai repetir o mesmo processo? 2, 1, 0, volta, 2, 1, volta o mesmo 1 para cá? Esse 2 tem o mesmo valor daqui? Vocês percebem isso? Sim. Qual que é a proposta de programação dinâmica? É eu guardar num vetor, numa matriz, que se eu tentar trocar o 2, eu já sei que a resposta é 1. E aí, por programação, por recursividade, eu rodei esse ramo da árvore. Mas por programação dinâmica, eu cortaria esse ramo. Eu não ia rodar ele. Quando eu chegasse no 2, eu já sei a resposta que eu calculei aqui. Fica claro o ganho de desempenho? Então eu tenho que fazer uma tabela. Por exemplo, uma hash. Tem lá a tabela 2 com tais valores, a resposta está pronta. Se eu não tiver um valor calculado, eu calculo. Mas se já calculei isso alguma vez, eu guardo e pego pronto. Sim? Vou rodar mais uma vez, é outra proposta. Então esse ramo aqui, ó, eu já nem rodaria ele. Já peguei ali um parâmetro, claro que entre 2 e 1, o melhor caminho aqui vai ser o 1, né? Então vai subir lá, opa, o 2 para lá, porque era 1, né? Vai seguir. E ele voltaria para o 5. Qual que é a questão do 5 que é bem interessante também? É igual o 3 ali. É igual ao 3. Então eu já tinha calculado o 3. Então se eu tivesse uma programação dinâmica, eu falei, ô, tabela, tem algum cálculo para 3 pronto? Tem, eu já preenchi. Então ele não rodaria esse pedaço da árvore, já sabe que a resposta é 2 e teria rodado sem fazer todo esse caminho aqui. Entendido a premissa básica de programação dinâmica? Acho que sim. Claro que aqui o 0 eu não vou saber, porque eu nunca calculei o 5 com 0. E o 5 tem uma forma mais rápida de calcular o 5, que é com uma única moeda, né? Então, aqui vai voltar o 1 e o 1 vai subir porque é menor entre esses três caras aqui. Então, já sei calcular como é que eu troco 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Qual que é a parte mais interessante? Depois eu vou lá e o 6 troca 4. Mas qual que é a situação mais interessante? Eu já calculei isso aqui tudo, não já? Então eu nem tinha que rodar essas tentativas de recursividade. Eu teria que fazer um corte e pegar a resposta do 4, que é 2. Mas eu vou rodar aqui devagarzinho só para garantir que a resposta é 2. É claro que vai pegar o f de 5. Fica claro qual que é a premissa básica de por que eu guardo uma memória de cálculo?
Pelo menos na teoria, vocês percebem por que eu guardo uma memória de cálculo? Assim, sim. Qual que é o truque do passo 1, 2 e 3 da programação dinâmica que eu falei com vocês? O primeiro passo é, cria uma solução recursiva de qualquer jeito. Eu dei para vocês pronto na aula passada. Teria que pensar um pouco mais nisso aqui. Caso 2, pegue a solução recursiva e guarde a memória. Entender o que significa guardar a memória? Significa fazer a árvore recursiva, descobrir quando é que você calcula coisas repetidas, e se você encontrar uma coisa repetida, você faz alguma forma de guardar num vetor, num array, numa hash, não interessa qual é o valor para eu aproveitar em vez de calcular de novo na próxima rodada. Fica claro isso aí? Fica bem claro também a seguinte frase: programação dinâmica, na grande maioria das vezes, como neste exemplo específico, também é um problema de divisão e conquista. Fica bem claro. Alguém não entendeu a frase que programação dinâmica, como eu fiz aqui agora, isso aqui é um problema de divisão e conquista? Acho que Aí ficou você claro. usa. Não, ficou claro, só que aí você usa uma memória para ajudar nisso. Isso, vamos lá. O que você ia falar, Gustavo? Não, é porque eu só ia falar que ficou claro mesmo. Deu pra Isso. entender. Perceba que a programação dinâmica, na sua grande maioria das vezes, ela é uma programação dinâmica avançada. Por quê? Nem sempre na programação dinâmica, desculpa, voltando, nem sempre na divisão e conquista vai acontecer o que aconteceu aqui. Porque nem sempre ao dividir problemas e problemas menores, eu vou ter o que a gente chama de subprocessos parecidos. Nem sempre eu vou dividir em conquista e vai acontecer de repetir o mesmo processo em vários locais. A partir do momento que você percebe que você recalcula coisas em cada divisão, você esquece, você começa com supostamente uma divisão e conquista, percebe que há subprocessos que são calculados duas vezes, pega esse subprocesso, identifica um padrão que você pode guardar esse cálculo e guarda só a resposta. Então, brincando um pouco, se eu fizesse uma brincadeira aqui contando, eu teria... Vamos pensar que cada aresta dessa é um custo computacional. Aqui eu vou ter, nesse caso, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, mais ou menos 33 operações. Fica tranquilo? Usando o PD no passo 2, já caiu para 1, 2, 3, 4, 5, 6, um pouco 7, 8, 9, 10, 33 para 12. É um custo considerável, não é? Uai, é considerável demais. Eu tava até achando estranho quando eu tava pesquisando sobre isso aí, que tava falando que os algoritmos são super eficientes, sendo que a função recursiva, eu sempre aprendi que função recursiva dá problema. Eu achei estranho. Isso que a gente chama de função recursiva com poda, tá? Programação dinâmica, vocês vão ter, por exemplo, quem for estudar programação recursiva como um tópico completamente separado, é sempre comum usar o termo programação recursiva com poda, que no fundo, vocês vão ver que a maioria de vocês não fez a ED, né? Mas isso aqui que a gente chama de uma árvore, tá? Isso aqui é uma árvore de decisão. Eu pego um elemento, pego 3 possíveis caminhos, eu tenho que aumentar, navegar nessa árvore aqui, ó, num caminho, e aí quando eu voltando, eu vou pegando as possibilidades e vou juntando, que é a primeira premissa de programação, de divisão e conquista. Recursividade, como o Vitor falou, é ineficiente. Aí eu vou falar uma coisa, Vitor, isso aqui resolve, essa programação dinâmica em passo 2, resolve todos os problemas? Você acha que resolve? Quando você acha que isso é ruim? Acho difícil resolver todos os problemas. Não, quando eu falo, por que estoura? Por que programação dinâmica, programação recursiva estoura e dá ruim? Porque eu tenho uma pilha de execução, não tem? Meu palpite ia ser estourar a pilha, né? Isso.
Aí vamos supor aqui uma brincadeira que minha pilha tem tamanho 40, que é 100, que é um tamanho grande. Mesmo usando programação dinâmica neste estágio, se eu fazer com moeda número 1 e eu for até o 46, eu já vou estourar a pilha, não vou? Vamos lá. Vai. Porque aqui é um empilhamento, né? Eu empilho 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Se eu não usar PD, vamos supor que talvez com 6 bolinhas, quem sabe, se eu falar que vamos que meu limite de recursão fosse, sei lá, 5, né? 6, vamos pôr o limite de 6. Com essa chamada aqui, eu já empilhei os 6 e já ia estourar. Porque eu empilhar, ia ficar uma chamada. Quando eu começasse a abrir os braços, isso que já ia estourar. Com o PD, como eu tenho os cortes, ela não iria estourar, mas se eu aumentar um pouco o número, ela ia estourar da mesma forma. Fica claro o que eu falei? É uma otimização, mas eu ainda sofro as mazelas de uma programação recursiva. PD nesse caso, então, ela funcionaria de uma forma, que nem se falou, né? Para podar, a recursão podada, seria para meio que lapidar mesmo, pegar os casos mais importantes, né? Eu vou chamar de casos mais importantes, o nome correto seria uma memória de cálculo, né? Mas eu vou fazer um ajuste. Isso ainda não é programação dinâmica. Eu lembro que programação dinâmica tem, a princípio, 3 passos para ser ideal. Esse aqui é o passo 2, para você começar a aprender o problema. Repare que você só vai descobrir essa memória de cálculo se você fizer uma solução recursiva. Vocês concordam? Dificilmente vocês iam bater um estalo e tentar montar e saber, o troço de 3, de 4, eu posso juntar aqui dentro e otimizar esse processo. Vocês teriam que fazer uma solução recursiva ruim, fazer um desenho no caderno, descobrir que hora que as memórias são importantes para dar resposta. Isso fica entendível, Luiz? Sim, sim. A programação Alex, dinâmica... Fala, Vitor. e se eu rodasse numa árvore do jeito que tá aí? Fizesse uma busca em profundidade e tal? Isso é uma busca... Você concorda que isso é literalmente uma busca em profundidade? Mas no caso sem ser recursivo. Exatamente, nós vamos chegar agora. Primeiro, geralmente o caminho mais clássico para a programação dinâmica é eu achar uma solução recursiva, que é o passo 1. Vou voltar até aqui no material agora um pouquinho, tá? Beleza. E funcionou. Aí eu vou fazer um desenho e vou entender aonde eu tenho subprocessos parecidos. Aí eu poderia alterar a minha recursão adicionando uma memória de cálculo. Então eu uso o mesmo algoritmo recursivo, só que toda vez que encontrar uma solução para um valor, eu guardo aquela solução numa matriz. Se aquela solução já existir, não existir, eu calculo. Se ela não existir, se ela existir, eu já retorno de cara a solução pronta. Fica claro o que é uma solução recursiva com memória de cálculo? Que eu não mudei praticamente nada e só com um entendimento de como guardar e como armazenar e como fornecer, eu já teria essa memória? Talvez uma variável global ou alguma coisa do gênero? Até aí tranquilo? Mas o que eu consegui entender é que a principal premissa que você vai usar de raciocínio é guardar para não precisar buscar de novo. Isso, a primeira parte é essa. Isso. Porque, basicamente, o ponto fraco da recursão é essa, que nem você fala mesmo, essa busca louca que ela começa a fazer e estoura. Então, basicamente, é pensar dessa forma, né? É uma estrutura de armazenamento. Pode falar, Luiz, pode concluir. Não, eu falo assim, uma estrutura de armazenamento para determinada, que nem lá naquela função de Fibonacci mesmo, né? A estrutura, os cálculos dos números menores, você sempre vai guardando para não ter necessidade de recalcular. Isso. Basicamente isso. Aí, só que é o seguinte, uma coisa que você falou que está um pouco errado é o seguinte. Olha só.
Não é um ponto fraco a recursividade e a busca louca, tá? Isso não pode ser um argumento válido. O ponto fraco da recursividade é realmente as chamadas recursivas ficarem empilhadas em um limite. Você poderia controlar a recursão para nunca ter mais de X chamadas, entendeu? Então não é busca louca, seria um limite de memória das chamadas empilhadas. Se eu fazer uma recursividade que eu controlo a pilha para ela nunca ficar muito grande, ela vai ser super eficiente. Então, Sim, sim. o problema da recursividade não é só fazer, não é ser recursivo, é a quantidade de empilhamentos que eu vou ter que fazer. Há muitos casos relevantes, soluções muito complexas, que ela tem uma solução recursiva muito boa, porque no fim ele faz tantas indas e voltas, mas o empilhamento é pequeno. Eu tenho que tomar cuidado para o empilhamento não estourar. Mas a segunda parte que você falou é verdadeira. Se o problema da recursão é empilhar coisa demais até ter uma resposta, com as chamadas, nesse caso aqui, com as memórias de cálculo, eu vou reduzir drasticamente essas chamadas de função recursiva. Então é uma otimização muito interessante. Justo, entendi. Todo mundo entendeu essa parte até aí? Embora eu não vou dar aqui um modelo de implementação direto, todo mundo entende que eu teria que encontrar alguma forma para armazenar aquele cálculo que eu já fiz num vetor, está aqui no MM, e se esse vetor tiver uma resposta, eu retorno de cara a resposta em vez de ficar comparando. Beleza? Beleza. Mas aí antes disso, aí eu vou fazer a seguinte... Opa, deixa eu voltar aqui agora. Aí eu disse para vocês, na aula anterior, que a recursão ela é, a princípio, uma solução top-down, não era assim? Vocês entendem por causa dessa figura, por que ela é uma relação, ela é uma solução top-down? Vocês entendem o porquê que a solução recursiva é uma solução top-down? Você está quebrando em casos menores, no caso. Porque eu tenho um caso mais complexo e numa certa árvore de decisão, eu vou descendo nela, fica claro? Até achar uma solução fácil e eu ter que voltar. Beleza? E aí, o último passo da programação dinâmica é transformar essa solução top-down em uma solução bottom-up. Alguém consegue ter alguma ideia maluca de como eu posso resolver essa solução? Isso aqui é uma árvore de decisão. Como é que eu resolvo ela de baixo para cima, em vez de começar de cima para baixo? Olhando aí, repare que não tem mágica, tá? Tem que olhar literalmente para essa árvore, para essas decisões aqui dentro. Tem que olhar para ela e bater o olho e exercitar. Nossa, como eu posso calcular as coisas começando daqui até chegar aqui, em vez de empilhar as chamadas? Porque aí, em vez de empilhar, eu vou começar a fazer o caminho inverso. Eu tenho que, dado um número, saber o caminho inverso sem ele existir previamente. Alguém tem alguma ideia do que eu poderia fazer? Ou seja, melhorando um pouco a questão. Resolver isso sem uma solução recursiva, usando a premissa da memória de cálculo da solução top-down. Ninguém arrisca. Eu acho que eu sou incapaz. Mas dá pra gente chutar coisa, Vitor. Tem algumas coisas que são fáceis de imaginar que pode fazer. Vamos esquecer um pouco dos algoritmos, vamos montar peças de quebra-cabeça. Que tipo de coisa que aconteceu nessa árvore que você conseguiria fazer sem fazer uma solução recursiva? E acrescentando as moedas. Beleza? Por exemplo, em vez de fazer
uma função recursiva, pega o 6, tira 5, tira 1, tira 4, eu podia fazer um for de 1 até 6, de 1 até o teto, da primeira moeda até o teto, somando sempre ela para saber se eu consigo chegar no valor de cima, não é verdade? É. Isso já é um indício de uma solução bottom-up. Eu pegaria, em vez de começar de cima para baixo, eu vou pegar a primeira moeda, que é a mais baixinha de todas, vou somar ela, por exemplo, infinitamente, até chegar na de cima. Se eu cheguei na de cima, quer dizer que eu tenho uma solução. Se eu não cheguei na de cima, eu não tenho uma solução. Se eu não quiser pegar esse ramo da árvore, eu podia pegar esse ramo de cá, ó. Em vez de pegar na moeda mais baixa, vou pegar a moeda mais alta. 5 vezes 1 é menor do que 6? É. Vezes 5 vai estourar? Vai. Então, se estourar, eu pego o quê? A segunda. A segunda estourou? Estourou. Porque também vai ser 5 mais 2, vai dar 7. Eu não quero. Se eu pegar 5 mais 6, eu vou ter de cara o 1 e eu vou ter um cálculo para guardar. Eu já sei um possível caminho com a moeda maior, já guardei que é 1, e peguei o menor caminho com a moeda mais baixa. Somos os dois e tive a resposta. Vocês entenderam que é uma solução bottom-up? Cri, cri. E aí? Viajaram no que eu falei ou pegaram a pista? Mais ou menos, mais ou menos. A pergunta é assim, Vitor. Se esquece o algoritmo, a sua mente usa programação dinâmica, tá? Se eu te desse lá R$ 10 para você trocar com uma nota de 2, 5 e 10, qual que é a sua resposta imediata? Se eu quero trocar com o menor número de notas possíveis. Eu dou até de 10 aí, né? De 10. cara, ótimo, perfeito. E se fosse R$ 7? 5 e 2. Qual que foi a sua estratégia? Maior para menor. Por que você usou programação dinâmica? Agora apertou. Você acabou de usar programação dinâmica. Por quê? Porque eu parti do maior ali, eliminei a minha possibilidade e fui para os próximos. Você entendeu o problema. Dividiu pra conquistar. Você sabe que usando a maior nota, se ela for divisível, você não precisa testar o resto. Porque a nota maior é o menor caminho. Então eu guardo numa tabela. Se eu precisar subdividir depois, já está pronto o cálculo. Mas você teve que montar a estratégia completa para entender que isso pode acontecer. Para depois. Vou usar outro exemplo. Se a pergunta fosse. Aliás, vou complementar, depois eu mudo a pergunta. Ficou entendido por que eu usei programação dinâmica? Que, embora nesse caso você tenha uma solução intuitiva, faria sentido uma coisa mais complexa eu fazer dividir por conquistar, porque é mais fácil da minha cabeça. Descobri como é que eu uso os ramos das árvores. Percebi que o ramo da esquerda é sempre menor. E aí eu posso inverter e começar por esse caminho sempre e depois pegar os outros. Fica claro? Ah, agora entendi, agora entendi. Mas eu vou mudar a pergunta agora, eu vou voltar para a pergunta original do slide. Eu quero saber não qual é o menor número de moedas, mas eu quero saber quantas possíveis formas eu tenho para trocar a moeda 6. Nesse exemplo aqui, são quantas formas diferentes de trocar a moeda aos R$ 6 em 1, 2 e 5? Quantas formas diferentes eu tenho? Bata o olho e fala rápido.
Ninguém? 15. 15? Vamos lá. Para vocês pensarem, é só pegar os ramos. No fundo, é um jeito fácil, tá? É só contar quantas bolinhas verdes tem, tá? Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por quê? Quantas bolinhas verdes tem? Porque o 0 é o final da ramificação, né? Quer dizer que ele conseguiu trocar. 0 é sucesso. Se eu perguntasse para vocês, dava para usar a programação dinâmica nessa pergunta? Era exatamente igual? Concordo que, olha só como é que é exatamente igual. Vocês concordam que o número de zeros debaixo do 3 é a mesma quantidade de zero debaixo do 3? E do 4 também? Fica perceptível isso? Debaixo do 4 tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Debaixo do 4 tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, repare que eu peguei o mesmo problema, rodei de forma igual, fiz perguntas diferentes, teria que alterar um pouquinho a minha programação, minha função de cálculo de retorno, mas a proposta de navegabilidade é a mesma. Beleza? Você entendeu isso, Igor? Sim. Deixa eu ver alguém falar uma coisa no chat. O Bruno viajou. Você viajou 5 minutos atrás. Você já chegou, Bruno? Ou continua viajando? Não, acho que agora eu entendi. Beleza. 5 minutos atrás estava viajando. O resgate não foi preciso mais. Mas vamos lá. Beleza. Aí eu falei com o Vitor e foi muito fácil essa primeira abordagem de programação dinâmica de forma iterativa, sem a recursividade, se eu falar com o menor número de notas. E agora eu faço a outra pergunta. Qual é a programação iterativa? Qual é a programação dinâmica? Que tipo de algoritmo eu teria para encontrar o número possíveis de resposta de trocos possíveis para 6 com essas 3 moedas? Alguém saberia chutar um algoritmo mais iterativo agora? E aí? Vou voltar à pergunta. A solução anterior que o Vitor explicou, todo mundo entendeu? A pergunta seria: programação dinâmica para pegar uma nota e saber qual é o número mínimo de notas para dar o troco. Todo mundo entendeu a proposta que o Vitor fez e eu complementei? Ou não? Sim. Então vamos lá. Qual foi a estratégia? Sim. Eu peguei a maior nota, achei a resposta dela, eu já sei que ela era mais interessante que usar a maior nota, é uma estratégia boa, e depois eu pegava as menores. Agora a segunda pergunta é: eu quero um novo programa de programação dinâmica, só que agora eu preciso saber qual é a quantidade mínima de troco. Quais são as possíveis formas de dar troco nesse problema? Como vocês navegariam nessa árvore de bottom-up? A dica simples, gente, é que normalmente a gente vai começar da esquerda ou da direita, né? Como é que vocês começariam esse problema? É para começar da maior? Eu comentei que, na verdade, quase sempre, num problema que seria uma árvore recursiva, você normalmente sempre começa da esquerda ou da direita, né? Da maior ou da menor. É uma escolha, depende do algoritmo, depende da pergunta. No caso da primeira pergunta que eu fiz para você, Vitor, ela foi muito mais eficiente se eu pegasse da esquerda para a direita. Se eu pegasse da direita para a esquerda, seria muito pior sempre,
Isso fica evidente para a primeira pergunta? Agora, para a segunda pergunta, mudou tudo, tá? Aquilo que o Vitor usou não funciona mais. Porque agora tem outra navegabilidade nessa árvore, uma navegabilidade mais estratégica. Mudou a estratégia agora. Ninguém fala, ninguém arrisca? Aquele algoritmo que eu falei na última aula, da gente pegar um número maior e ir decompondo ele até chegar em um, funciona nesse caso? Mas isso, de alguma forma, seria recursivo top-down, né? Eu estou pedindo, a princípio, uma coisa bottom-up. Teria que inverter o que você falou, Vitor. Em vez de decrementar, você vai incrementar. Igual a solução que você fez comigo agora há pouco. Você incrementou. Eu parti do zero. Em vez de pegar a raiz e subtrair, e ser obrigado a fazer coisa recursiva, ficar guardando valores, eu peguei um zero, somei a moeda 5, sobrou 1. Somei o 1, achei uma solução, entendeu? Ninguém se aventura? É simples, gente. Pode falar para você ter medo, não. Não tem que inventar moda. Pode chutar, falar. Dá para pegar um for e sair percorrendo um vetor de moedas, começando pelos valores maiores e depois ir decrescendo. Tá, então E vamos lá. toda vez que a gente conseguia chegar no valor 6, a gente adicionava 1 no contador. Beleza, mas eu quero um pouco de PD disso aí, hein? Vamos lá. Comecei do zero, somei 5, por exemplo. Beleza? Deixa eu fazer, vou vir pela direita que é mais fácil. Vou pegar a moeda menorzinha. Moeda menorzinha, um for de I até J, onde J é o número máximo, eu vou somando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei no 6. Vocês acham que vai ter algo útil nessa minha navegabilidade? Porque eu vou saber como que eu troco 1, troco 2, 3, 4, 5 e 6. Foi uma boa forma de navegar? Porque eu vou ter guardado na memória o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu vou saber o valor completo de 5? Vocês concordam que todas as possibilidades, navegar por aqui pode ser ruim? Ou não, percebe? No caso seria melhor navegar pelo outro lado, porque aí é só quando você chega na segunda aí, você já consegue armazenar tudo isso. Isso, vamos testar. Peguei o 5, 0 mais 5 deu 5, mais 5 não dá. Mais 2 não dá. Mais 1 não dá. Então eu já sei que para trocar 5, beleza? Tem uma forma de fazer. Desculpa. Para trocar resto 1, tem uma forma só de fazer, tá? Porque como eu fiz bottom-up, eu não estou pegando o 5, eu peguei o 0. Se eu tiver o número 1, eu já sei automaticamente que só tem uma forma de resolver. Fica entendido o que eu fiz aqui agora? E aí eu vou lá para o 6, que na verdade é o caminho. Como eu já usei a moeda mais baixa, eu vou usar a moeda 2. Então 6, beleza, já sei de 1. Aí eu começo de novo com a moeda 2. 0 e 2, 2. 2 e 2, 4. 4 e 6. Então eu vou guardar o 2 e o 1. Vou mostrar hoje para vocês, que vocês entenderem um pouquinho. Vamos fazer uma mostrar para vocês ver se fica mais claro. Então aqui, é agora uma solução interativa. Repare que ela vai ficar agora mais complexa, tá? E lembre-se que nesse problema eu estou contando quantas soluções eu tenho. Não é o mínimo nem o máximo, beleza? Então aqui, quando eu chego sempre numa solução final, eu somo que eu tenho uma solução a mais para contabilizar. Então, bottom-up. Contar S, N-1. Vou inicializar aqui meu vetor. O meu vetor ele vai ter N mais uma possibilidade, são todos os possíveis valores. E esse M aqui vai ser meu contorno de moedas, ou seja, dado um número com X moedas, eu sei a resposta.
Aqui ele faz basicamente inicializar todas as posições do vetor com 1, da matriz de resposta. E eu começo. Valor igual a 1. Se valor for menor ou igual a mais 1, se coube na memória, eu vou somar o valor. E aí eu faço um for nas moedas. Repara aqui, ó, aqui eu fiz um for, que aqui é n. Então aqui complexidade, esse for tem tamanho n. Esse for aqui, ó, é n ao quadrado, ó, for dentro de for, tá vendo? Praticamente n ao quadrado. Faço o for dentro de for, pego para cada valor armazenado todas as possíveis moedas, incluo uma moeda nova na minha conta, que eu vou somar ela, né? Subtraio ou somo daquele valor. Se for maior ou igual a 0, eu vou ter uma resposta. Se não for, se aquele valor excluir aquela moeda, porque assim, eu tenho que fazer um teste colocando a moeda da pilha e tirando a moeda da pilha. Quando eu tirar a moeda da pilha, eu vou verificar, se eu encontrar uma solução, eu vou contabilizar. Se eu não encontrei, eu devolvo a moeda de novo e tento mais uma vez, para encontrar todas as possibilidades. Só que sempre que eu encontrar uma solução pronta, eu armazeno ela na minha memória de cálculo. Beleza isso aqui? Então aqui é um bottom-up sem fazer checagem praticamente. Aqui eu estou só guardando a memória de cálculo. Beleza isso aí? Então eu simplesmente transformei a solução recursiva em uma possível solução iterativa, controlando a pilha de execução. Para quem não tinha entendido muito bem disso aqui, eu não vou mandar um pouco para frente, mas esses últimos 1 mês ou 2 meses de aula, praticamente vai ser só recursividade e programação dinâmica, com problemas mais simples como esse, que embora seja complexo para vocês que estão aprendendo, ele é simples e depois vocês vão entender que a coisa pode piorar. Mas o princípio vocês vão ter que entender por aqui. Então, esta solução é simplesmente a solução que você colocava na solução recursiva, mas de forma agora bottom-up. O quarto passo que fecha esse ciclo aqui é o seguinte. Eu tenho um loop que eu vou inicializar. Como é que eu vou analisar esse processo? Eu tenho um loop que eu vou inicializar o vetor. Eu tenho, obviamente, um loop de solução que é m vezes n menos n vezes os m memorizações, que é número de possibilidades vezes elementos, que aí eu vou ter aquele for. Então, isso quer dizer que o meu custo total disso aqui é n ao quadrado. É até um custo caro, tá? Aliás, mais rapidamente, olhando essa solução, vocês estão completamente perdidos ou vocês entendem que essa solução é parecida com a da árvore? Hã? Nós vamos fazer o seguinte, é preciso tempo para digerir, né? Então, eu vou passar o próximo problema para explicar um pouquinho do problema das barras, mas vocês vão ter que pegar depois, fora da aula, esse exemplo e tentar entender, de preferência implementar a solução recursiva e depois tentar o mesmo problema com a solução iterativa. Podemos combinar assim? Os dois meta-algoritmos estão aqui. Você teria só que implementar os dois e tentar perceber que eles são iguais. Só que um usa uma solução recursiva e a outra não. Eu controlo a recursividade. Belezinha? E aí, quem tiver dúvida, sem problema nenhum, na próxima aula eu vou chegar, destroço esse algoritmo, implemento ele, coloco ele para funcionar, para mostrar que uma coisa relaciona com a outra. Mas é difícil para quem não sabe nada ou está aprendendo, olhar para ele e sacar que ele é a mesma coisa. Teria que implementar realmente para fazer um teste. Podemos fazer assim? Podemos. Então, eu vou mostrar agora um outro problema que tem uma dinâmica parecida, mas é uma tarefa de vocês pegar aqui esse problema e tentar pegar
Beleza, quem não conseguir fazer a solução quem não conseguir implementar a solução recursiva eu mato. Porque ela é facinha de fazer. Quem não conseguir fazer a solução com recursividade com memória, também eu mato. Porque ela é facinha de fazer. Só, o grande truque aqui é saber uma hash ou fazer uma fórmula de você poder localizar na matriz a resposta que você queria. Mas o pré-cálculo está aqui. Só está faltando aqui o if. Ó. If, se for igual a 0, eu calculo. If não for, eu pego a resposta pronta. Beleza? Repara o seguinte, olha, esse if, olha. Aqui está sem as chaves. Se o if for igual a 0, eu calculo, beleza? Se o if for diferente de 0, o que ele retorna? Ele não vai rodar essa linha aqui, só que ele não rodou porque a memória já estava calculada, então a resposta já foi dada automaticamente. Fica clara essa parte? Se alguém se confundiu? O certo seria ter uma chave aqui e uma chave antes do return. Fica claro até aí ou não? Tudo tranquilo? Beleza. Tranquilo. Na sequência, a brincadeira, se eu não fizesse dessa forma, como eu implemento isso de forma não recursiva? E aí eu teria essa estratégia. Esses dois são exatamente iguais, só que um você integra para a recursividade a bomba de tomar conta da solução, e nessa solução você tem que tomar conta de como é que eu vou seguir a recursividade. Ponto. E aí a gente passa agora para um segundo problema, tá? Que também vai ter a mesma premissa, é a mesma estratégia. Só que apesar de a mesma ideia, mas tem que ser analisado de forma isolada. A pergunta seria: como achar sequências de valores de corte de uma barra para maximizar o lucro? Então, eu tenho um vetor com 1, 2, 3, 4, 5, que é os pontos de corte de uma barra, tá? E aí eu tenho, para cada corte de 1 até o 2, eu tenho lucro de 5, do 2 até o 3 eu tenho lucro de 3. Então, cada corte que eu vou fazendo ali, eu vou ter um certo lucro. Fica claro o problema desenhado? Se eu cortasse do 8 até o 9, eu teria do 1 até o 9, eu tenho 24 de lucro. Se eu tocasse do 7 até o 9, eu teria 24 menos 17, 7 de lucro. Fica claro a pergunta? Se eu cortar do 6 ao 7, meu lucro é 0. Então eu quero maximizar, eu quero fazer os cortes para maximizar o meu lucro. Seguindo então. PI é o preço do corte de tamanho I, tá? E P de N é a barra inteira. Eu tenho N cortes, um corte seria um corte C1, mais um corte C2, mais um corte CK, que responde a um lucro, tá? E o meu lucro é uma sequência desses valores de cada corte. Então, o meu corte N é o corte 1 mais 2 mais 3. O meu lucro é o valor, é o P de C1, mais o P do corte 2, mais o P do corte K. E o meu objetivo é maximizar e ter maior lucro nos cortes. Um problema quase de siderurgia, hein? Maximizar barra de corte de ferro, se fosse o caso. O problema, vocês entenderam? O problema, vocês entenderam? Eu entendi. Alguém não entendeu o problema? Vamos, então, testar um pouco, né? Então, nosso objetivo é maximizar, eu quero o máximo dos lucros de cada corte. A recorrência, que é a minha recursividade, é da seguinte forma. Usando uma sequência de um subproblema, com um tipo de sufixo, eu posso fazer
cortes no resto da barra. Então, se eu fizer um corte 1, 2, o meu lucro vai ser o resto meu maior lucro desse corte aqui, fica claro? A partir do momento que eu fiz uma escolha pelo corte 1, 2, 3, eu quero o maior corte, maior lucro desse pedaço e o maior lucro desse pedaço aqui. Fica claro a primeira ideia de recorrência do problema? Se eu escolhi esse corte aqui, eu vou ter que ter o melhor corte daqui, mais o melhor corte daqui, mais o de cá. E aí, é claro que qual é o meu caso base? Eu sei cortar uma coisa pequena e eu sei cortar 2 que não tem corte. Então, eu vou ter que fazer uma solução de recorrência que eu vou cortando, cortando, cortando. Quando tiver um, eu tenho um valor, eu vou somando e vou verificando os possíveis cortes do vetor. Tá? Entenderam mais ou menos o que eu falei? Então, essa aí seria uma solução recursiva. E vocês entenderam o que está escrito ou estão completamente confusos agora? Imagina, um problema tão complexo resolvido a princípio, né, isolando alguns problemas, com 6 linhas. Ô, professor, Ah, eu tô completamente confuso. então vamos lá. Primeira Na parte. figura do vetor, é aí que eu quero entender. Eu não entendi muito bem como é que funcionam os cortes. Vamos lá. Como achar a sequência de cortes em uma barra que vai maximizar meu lucro? Beleza? Então, eu quero qual é a maior sequência para que eu possa cortá-la e maximizar meu lucro. Até aí, ok? Até aí tudo bem. Beleza. Então, vamos lá. Então, se eu fizer um corte de tamanho de 1 centímetro, eu tenho... Deixa eu limpar aqui. Uma barra de tamanho de 1 centímetro tem quanto de valor? 1. Uma barra de tamanho 2 centímetros tem quanto de valor? 5. Uma barra de tamanho... desculpa, acho que eu falei errado na hora que eu li a figura. Talvez eu tenha confundido, tá? Eu acho que na hora eu falei errado, Vitor. Acho que eu falei do 9 menos 7 dava 8, não era? 7. Eu falei errado. Na verdade... foi por aí. Isso, Falou tá, que tinha que pegar desculpa. uma parte de um lado aqui, outra parte do outro, ver ser o maior, eu não entendi Me nada. equivoquei. Aqui é o seguinte, uma barra de 5 centímetros tem valor 10. Uma barra de 7 centímetros tem valor 17. Beleza? E aí eu vou dar uma barra grandona e você vai me dizer quais são os melhores cortes. Belezinha isso aí? Então peço desculpas, eu realmente acho que me equivoquei na primeira leitura. Então eu vou dar lá o preço, é esse valor aqui dentro. Eu vou ter um corte de N, que N é de 50 centímetros. Eu vou ter esse N que é 50, vai ser a soma desses cortes. Então, se eu tiver aqui 50, eu posso ter C1 igual a 9, C2... fica muito grande. Vou fazer 27. Se N for 26, eu poderia fazer isso aqui é 9 mais 9, 18. 18 mais 7, 18 mais 8, vai dar os 26, correto? E aí meu lucro foi 24, 24, 48, 48 mais 20, 64. 68. Fica claro o cálculo do lucro? Agora, eu peço desculpa, realmente acho que eu falei errado na hora da correria. Agora entendi. Beleza. Só que eu tenho o meu número de cortes, eu não quero maximizar o número de cortes, eu quero maximizar o lucro disponível. Tá? Esse também é um problema bastante simplesinho. Então, eu vou ter que verificar os cortes e verificar os lucros. E minha recorrência é o quê? Uma vez que eu fiz um corte na barra, eu tenho que maximizar o meu lucro no resto da barra que foi feita. Então, se eu tenho P, tá? Que é um peso só colocado, um lucro colocado, eu tenho N, que é o tamanho da minha barra que sobrou. Se a minha barra for de tamanho 0, o meu lucro é o quê? Menos infinito,
um valor esdrúxulo, tá? Agora, eu vou começar do I, de 1 até o N, para todas as possibilidades, tá? O meu lucro é o máximo lucro. Para eu verificar um lucro inicial mais um corte na minha subbarra que eu fiz. Ou seja, eu pego a barra e faço um corte. Eu vou pegar o lucro máximo entre esse corte que eu fiz e todos os cortes menores. Deixa eu ver se tem uma figurinha aqui. Ah, aqui não vai ter figurinha. Mas não tem problema não. Tá? Se eu pensar aqui numa árvore, tá? Eu vou fazer uma árvore pequenininha. A minha árvore, minha barra só tem 3 cortes. 1, 3 e 2. Beleza? Qual é o caso mais simples que eu sei resolver para esse problema? Quais são os casos base? Hã? Qual é o caso base? Qual é o caso fácil que você sabe resolver para esse problema? No caso, ainda maximizando o lucro. Não. Primeiro caso, eu quero resolver com recursividade. Eu disse para vocês que se eu fizer o escolho de um corte pequeno, eu vou ter que pegar o melhor corte do resto da barra. Não é assim? Mas assim, quando que eu... Aí é a recursividade. Eu vou cortando. Qual é o caso base? Qual é o caso mais simples que vocês conseguem pensar sobre o corte da barra? Qual é o corte mais simples que você tem? No meio? Hã? Partir no meio? Não, mas assim, eu dar uma barra, Alex, pra você sair cortando infinitamente. Quando que você acaba de cortar? Quando a Se barra tiver acaba. caso simples. Qual é o caso simples? Ótimo. Bem, aliás, nem é um que é o problema. Assim, na verdade, é quando a barra acaba, né? Porque você tem uma barra de tamanho 26. Você cortou 9, sobrou 26 menos 9. Cortou 9, 26 menos 9. Então, quando chegar em 0, que acabou, você não tem mais como cortar a barra, quanto que é o seu lucro desse 0? Alex, seu microfone parou de funcionar. Opa, voltou? Voltou. Vamos lá, o que eu falei é o seguinte. Todo mundo concorda que o caso base é quando não tem mais barra para cortar? Hã? Eu concordo. Então, beleza. Caso base. Quando o tamanho do meu corte, o meu NK, porque se ele vai diminuindo, né? NK foi igual a 0, eu não tenho mais nada para cortar, eu retorno 0. E parecido com a da moeda, se o NK for menor do que 0, o que eu vou fazer? Hã? Significa que eu não posso cortar com aquele corte, né, gente? Se eu tenho lá uma barra de tamanho 8, eu tirei 9, quer dizer que eu não tenho solução, não é verdade? Não seriam esses dois casos básicos que você sabe responder? E qual outro caso básico que sabe responder? Talvez fosse quando o corte é do tamanho de um desses possíveis tamanhos que estão aí, correto? Ou, sim ou não, gente? Pegaram isso aí? A mesma proposta inicial do troco? Peguei. Você fala quando, tipo assim, sobrar o tamanho exato do corte. Que é 0, na verdade. Primeiro caso base. Não tem mais nada para cortar, o resto é 0. Tá ok, retorna todo mundo e soma. Segundo caso, se o corte for menor do que 0, significa que eu cortei demais, que eu não posso usar aquele corte. Então, eu tenho que fazer algum retorno para eu tentar de novo.
Beleza? Como a ideia do troco, que se for menor que zero, não posso trocar mais. Beleza? Ah, agora entendi. Esse aqui é o mesmo problema do troco, só que agora eu tenho uma variável a mais que é lucro. Ele é exatamente a mesma proposta do troco. O que é o troco? Quantas formas eu tenho para dividir um valor em troco? Não fica claro que esse é o problema do troco? Pegar um valor X e dividir de 1 até 9 não é a mesma coisa do troco? É. É o mesmo problema do troco. Tem que ter malícia para poder mapear. É o mesmo problema do troco. Com a diferença de que é uma restrição. Hã? Hã? Mas uma questão. Nesse caso aí, como é lucro, eu não devia ir para os cortes que tem a maior razão entre menos tamanho e mais lucro? Aí você vai cair na programação dinâmica, porque você vai estudar o problema, entender o caminho da árvore e aplicar uma solução técnica. Hã? Entendeu, Vitor? Entendi. Esse aí é fácil. Esse aí você bate o olho e pá! Eu faço a razão. É igual o mesmo problema que você falou agora há pouco da moeda, que você pegou a maior moeda e calculou. E usou ela como referência. É a mesma coisa. Ah, Entendeu? Aí você foi falar, é só usar a razão e pegar a maior média, porque eu vou aumentar o lucro. Claro. Então, para esse caso, foi facinho. Você bateu o olho na média e sabe calcular. Agora, nem toda pergunta você consegue só bater o olho nos valores e criar uma estratégia, entendeu? Porque nesse caso, entendi. eu ainda vou fazer uma brincadeira, tá? Nesse caso, eu nem, se você soubesse a razão, fazer alguns paradigmas, você não precisaria de divisão e conquista. Qual é o paradigma que você usou no exercício anterior, pegando o maior valor, e nesse com a maior razão? Você está fazendo uma busca gulosa. E que vai ter resultado ótimo. Fica entendido que você fez uma busca gulosa se você faz a razão do vetor? Realmente tá pegando o maior e aí depois uns problemas. Eu sei que o maior compõe, o melhor corte compõe. Entendeu? Aí eu faço uma razão, mas aí eu usei uma estratégia gulosa que nesse caso funcionou bem. Mas que nem sempre funciona. Porque você esqueceu tudo o restante do problema, pegou o vetor, fez uma razão. Ah, eu tenho certeza, mas a pergunta é como você vai provar isso? Eu não provo isso nessa disciplina. Teria que provar matematicamente que sempre a maior razão seria composta, que a solução ótima teria essa maior razão que maximiza o lucro, entendeu? Entendi. Só que para a programação dinâmica eu não posso pensar assim. Claro que para esse problema, como eu tenho uma solução gulosa, se eu provar que ela é ótima, eu nem quero programação dinâmica. Mas eu estou usando problemas simples para pensar programação dinâmica, entendeu? Um mesmo problema pode ter inúmeras soluções. Fica claro? Seguindo um pouquinho. Então, acho que todo mundo tem que perceber o seguinte: um mesmo problema tem várias soluções. Eu posso ter uma solução recursiva, como eu estou pensando com vocês. Se eu usar uma estratégia de sair catando sem olhar o resto, uma solução gulosa, como vocês fizeram no maratona, aqui eu faço uma estratégia gulosa, eu teria o lucro. O Vitor achou a estratégia gulosa. Que é a mesma estratégia gulosa de pegar aqui no troco o maior valor. Porque para o... Opa, perdi aqui ó, a figurinha, né? Para este problema aqui, se eu perguntasse qual é o número mínimo de trocos, a gulosa funciona. Agora, se eu perguntasse para você qual que é o máximo de possibilidades, talvez a gulosa não vai funcionar mais, igual o Vitor colocou. Porque para algumas perguntas, a resposta gulosa funciona. Para outras, só a solução genérica.
E aí que é a estratégia. Hã? Mas aí o que você teria que fazer aqui é implementar o modelo de árvore para fazer o corte de recursividade, entender aonde você está a memória de cálculo. A memória de cálculo vai ser quase igual à do troco, só que em vez de guardar o valor do troco, você vai guardar o quê? A soma dos pesos do corte que você fez. Então, a mesma implementação do troco funciona para cá. Só que na solução de memória, de bottom-up, vai haver uma pequena mudança. E aí eu vou deixar esse problema para vocês brincarem. E aí depois eu vou falar de outros problemas ainda, vários de programação dinâmica, mas eu peço e necessito que vocês façam a implementação, pelo menos, do problema da moeda. E eu até não tenho ele no maratona. Eu até podia o Vitor dar uma tarefinha para ele, só. Mas já até imaginado que eu quero tarefinha. Mas dá para colocar um probleminha desse no maratona, com alguns casos de teste, tá? Mas esse problema ali, ele pode ser resolvido com PD. Agora tomem cuidado para não resolver com busca gulosa. E tem um detalhe importante. Nessa disciplina eu não trato isso, tá? Mas a busca gulosa, nem sempre ela tem uma solução ótima. Então, se você dissesse que usaria uma busca gulosa, em tese você teria que provar, através de indução matemática, através de alguma teoria de números, através de absurdo, acho que você deve ter visto alguma matéria de cálculo sobre isso, tá? Provar por recorrência que a solução gulosa seria adequada. Nessa disciplina, só quero que resolva, mas seria interessante provar e conseguir provar que a sua solução seria ótima. Eu acho que é em matemática discreta que a gente aprende isso. Isso, um pouquinho lá. Eu posso até fazer um exemplo de prova por indução. No caso da gulosa, é fácil de fazer esse desenho aqui dentro. Eu tenho que provar por absurdo. Eu teria que provar que eu vou pegar uma solução e vou falar que eu usei a maior média dos valores. Eu teria que provar que se eu não usasse a maior média, eu teria outra solução. E aí eu posso provar que ela vai ser uma solução menor. Mas não vem ao caso da disciplina agora, não. Essa disciplina não pega isso. Essa disciplina é só de treinar um pouquinho de algoritmo. Provar fica para outro momento. Por curiosidade, a minha disciplina de doutorado é puramente provar isso. Eu pego cada um desses problemas e saio provando que funciona, que não funciona, como que funciona. Tudo matematicamente e algebricamente. Inclusive, tem prova dela segunda-feira. Eu vou até encerrar a aula, porque tem muito 1h40 já, mas alguma dúvida sobre isso aí?